A sua mente será liberta. Eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Amados, em comum acordo, porque a Bíblia diz que o Espírito testifica. Entendemos, eu e minha esposa, que a mensagem que fora passada aos membros da igreja, na confraternização do final do ano, exatamente no dia de ontem, no domingo, deveria também ser colocada aqui a muitas e muitas outras pessoas. E eu quero falar hoje sobre a guerra espiritual na mente, a batalha espiritual da mente. E eu quero iniciar declarando que Deus te libertará se você atentar a tudo aquilo que o Espírito de Deus me conduziu a te dizer. Pode ter certeza. Essa perturbação vai desaparecer. Eu quero começar dizendo que essa é uma das maiores estratégias do inimigo. Acessar a mente de alguém é para ele a maneira, a fonte de sua energia. Por quê? Porque se ele acessar a mente, ele dominará o corpo dessa pessoa. Vou começar te provando. Lembra? Ele disse isso. Ele acessou a mente de Eva. Ele disse: Deus não vai matar ninguém não, ninguém vai morrer. É porque Deus sabe que no dia que você comer, você será igual a Ele e Ele não quer que você coma. Agora imagine comigo. Ela deve ter começado a imaginar. Acessar a mente é isso. É fazer a pessoa imaginar. Entrar dentro de um mundo ali na sua imaginação. E aquela pessoa começa a comprar aquela ideia. E é o que o inimigo gosta, é o que ele quer. Que a pessoa aceite os seus argumentos. Ele quer que a pessoa aceite os seus conselhos. E comece a imaginar o que ele está falando. E comece a dizer, é verdade mesmo isso daí. Bom, o resultado da história você já sabe. Ela teve não só a mente, mas o corpo foi dominado, porque ela fez o que o inimigo quis. Foi até a árvore, pegou o fruto, que não é maçã, porque muita gente pensa que é maçã, mas não é. Foi lá, a Bíblia não diz que fruto era. Foi lá e pegou a maçã e ainda entregou o seu esposo Adão. Ela, tendo uma vez a mente dominada, teve também o seu corpo como obediência para o pecado. Amados, a mente é um centro de informações, é o local onde se armazena as informações. E fala a verdade, se você não tomar cuidado, você vai fazer exatamente o que a tua memória, a tua mente te diz, achando às vezes que é um pensamento, mas não é um pensamento, é um ataque vindo direto, um dardo inflamado do maligno, vindo diretamente das trevas para te destruir. Pastor, como é que eu faço para
para vencer tudo isso, pastor? Como é que eu faço para vencer tudo isso? Eu já vou te ensinar. Só que eu quero que você analise comigo. Eu falo isso na igreja. E eu vou falar agora para você. Assim como o inimigo fez Eva imaginar e obedecer o que ele quis, eu quero deixar claro para você que o inimigo tem lançado setas na sua mente. Eu não sei se você sabia, mas um ser humano consegue acessar a mente de uma pessoa. Pastor, como que pode, pastor? É com simplesmente palavras. Eu fiz uma brincadeira na igreja e disse, feche os olhos. Eu falei, feche os olhos, imagine comigo agora. Eu sabia que todos estavam com fome. Eu disse, estava sendo feito lá no fundo a comida para eles comerem. Na verdade estava sendo preparado, né? Tudo lá já estava no rechô, estava tudo certinho lá. E eu disse, imaginem agora. Eu mandei todo mundo fechar os olhos. Eu disse, eu vou fazer vocês imaginarem agora. É lógico que eu brinquei, eu disse, estou acessando a mente de vocês. Está amarrado, eu disse, está amarrado, brincando com eles. Mas foi uma forma deles entenderem o texto que eu vou passar para vocês aqui. Eu falei, imagine agora aquela comida gostosa que está ali. Já imagine você pegando um pedaço daquele frango ali. Tinha frango, tinha linguiça, tinha carne. Falei, imagina agora você já degustando. Tinha gente que estava já mexendo a boca, salivando. Falei, tá conseguindo imaginar? Pastor, é verdade. Parece que eu estou vendo o prato na minha frente. Parece que eu já estou comendo esse prato. A pessoa compra a ideia. Da mesma maneira Satanás fez com Eva, e da mesma maneira o inimigo tem feito com muita gente, sabe como? Dizendo assim, ó, não casa não. Para que casar? Aí você acha que é um pensamento. É mesmo, né? Só que o inimigo luta contra a palavra, porque está escrito, feliz o matrimônio e o leito sem mácula. O diabo também diz assim, ó, tá vendo aquela irmã? Ela nem é fiel. E conseguiu então a vitória dela, a bênção dela. E você, sua boba, tá aí esse tempo todo na igreja, fazendo tudo isso que você faz e nada. Continua solteira, continua triste, continua angustiada, continua aí sozinha. Ei, Deus te abandonou. Larga a igreja. Sai dessa igreja aí. O inimigo também, ele dá, inclusive depois do culto, depois da palavra, uma moça chegou até mim e ela falou para mim, pastor, você acredita que uma mulher chegou até a mim e disse, olha, aí onde você tá não tá dando certo não, vai para macumba. Olha, irmão, meu Deus, lá onde você tá dando certo não, menina, vai para macumba. O inimigo às vezes lança um pensamento dizendo, olha lá, tá vendo? Não passa perto daquela pessoa, porque você se lembra o que ela fez contra você? Irmãos, não é um pensamento isso, são ataques na sua mente. Cabe a você. Agora entra o primeiro ensinamento. Cabe a você abraçar ou não estes pensamentos. Porque tem gente abraçando estes dardos inflamados do inimigo na sua mente. Tem gente abraçando, acreditando, dizendo amém, dizendo é verdade, é isso mesmo, ninguém me ama. Olha só, às vezes o inimigo fala assim, ó, você nunca será alguém na vida.
E tem gente que acredita com tanta fé nisso, ela expressa isso, ela diz, realmente eu nunca vou ser alguém. O inimigo também diz assim, ó, pare de lutar, isso não vai dar certo, porque Deus não está contigo. Olha, irmão, meu Deus, tudo isso traz angústia. Olha, escute, tudo isso traz angústia, traz depressão, traz crises de ansiedade, isso traz síndrome do pânico. A pessoa, por fim, lá no seu último estágio, ela já não está mais sentindo vontade de viver. Ela quer ficar presa dentro de um lugar, ela quer ficar longe da sociedade, ela não quer falar com ninguém, ela não tem gosto para mais nada, ela não tem vontade de fazer mais nada. Irmão, isso é muito sério. Pastor, eu tô sentindo isso. Eu conversei com a irmã hoje, Vanderlei é o nome dela. E ela falou, eu tô orando, eu tô jejuando, eu tô buscando. Ei, mas deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o vigiar vem primeiro, depois vem o orar. E uma das formas de vigiar, tá na Bíblia assim, ó, vigiai e orai. É pra gente vigiar, depois a gente ora. O vigiar vem primeiro. E uma das formas de vigiar é não atentar, é não abraçar, é não dar crédito a esse tipo de pensamento. É repreender e dizer, eu vou fazer exatamente o contrário, Satanás, daquilo que você está me sugerindo, seu desgraçado. É desse jeito que a gente enfrenta. Pastor, mas veio junto com sentimento. Não foram só palavras, vieram também os sinais, os sentimentos. Realmente eu estou me sentindo mal. Você deve pegar o teu corpo, os teus sentimentos e dizer, eu não sou escrava de Satanás e nem escrava dos meus sentimentos. Não sou escravo nem de Satanás e nem dos meus sentimentos, pois em nome de Jesus, assim como está escrito na Bíblia, aquieta-te, ó minha alma. Você tem que pegar a tua alma, os teus pensamentos, juntamente com o teu corpo e se dobrar, se revestir e dizer, Senhor, eu não vou fazer como este argumento que está vindo na minha cabeça. Pelo contrário, eu vou fazer o contrário. Eu vou te dar um exemplo, olha só. Eu estou falando por experiência própria. Eu já senti tudo isso. Eu já tive síndrome do pânico. Eu já tive pensamentos inferiorizados. Eu já fui atacado na minha mente de tal maneira que eram muitos pensamentos ao mesmo tempo, de maneira que eu não conseguia ter controle. Eu estava ficando louco já. Sabe, estafa mental? A você não querer pensar e você... Eu não queria pensar, mas aquele pensamento não saía da minha cabeça. Era terrível. Quando eu aprendi isso que eu estou te ensinando, a primeira coisa é você lutar não só com a palavra, não só em oração e em jejum, mas exatamente não dando crédito, não só declarando que não vai fazer, mas realmente indo e executando exatamente o contrário do que o inimigo está te sugerindo. O inimigo, ele colocava na minha cabeça, se você entrar dentro desse vagão aí, ó, eu tinha fobia, eu tinha síndrome do pânico. Aí o diabo falava assim pra mim assim, se você entrar dentro desse vagão, você vai passar mal lá dentro. Quando eu aprendi isso que eu tô te ensinando, eu falei, pois agora, eu olhava, irmão, eu fiquei invocado, eu falei, escute aqui, Satanás, eu vou provar pra você que eu creio, acredito no meu Deus, no meu Senhor. Eu procurava o vagão mais cheio que tinha. Eu falava, é naquele ali que eu vou entrar. Eu entrava, as portas se fechavam e começava aquela guerra. Mas eu dizia, em nome de Jesus está escrito. Segundo detalhe que Deus me ensinou. Fica em paz.
Não permita que os teus nervos, não permita que a irritação, não permita que a sua alma seja tomada. Fique em paz, acalma, aquieta-te. E eu falava, eu vou conseguir, Deus está comigo, eu estou curado, eu estou liberto. Está escrito. Está escrito verdadeiramente, Ele tomou sobre si as minhas dores, levou sobre si as minhas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras eu fui sarado. Irmão, eu ia recitando as palavras e ia me acalmando, dizendo, Espírito de Deus, faz acontecer comigo como está escrito. Eu lutava com a palavra, tá entendendo? Mateus capítulo de número 11, verso de número 28, está escrito que o Senhor, Ele faz um convite, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a sua alma. Eu falava, Senhor, me faz sentir essa paz. Me faz sentir essa paz. Por favor, Senhor. Amados, era extraordinário. Eu falava para Deus, tá vendo, Senhor? Eu desafiei, eu vim pro vagão mais cheio, porque o diabo estava dizendo para mim que se eu entrasse aqui, eu passaria mal. E eu fui contra este pensamento na minha mente, pois agora me honra, Pai, e traz a mim a paz. Eu não vou passar mal, em nome de Jesus. Irmãos, era incrível. De início era uma guerra, e aí ia se acalmando, até que desaparecia. Meu Deus, extraordinário. Eu só quero ler para você Lucas capítulo de número 4. A tentação de Cristo. Na tentação de Cristo, o verso de número 2 diz assim, e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados aqueles dias, ele teve fome. Olha só o que o inimigo lançou para que Jesus pudesse, na sua mente, imaginar. Olha só, disse-lhe o diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que ela se transforme em pão. Tá vendo aí o ataque na mente? Jesus estava com fome. O inimigo, ele vem quando a gente está necessitado de carinho, necessitado de um abraço. O inimigo vem com força, tá? É na hora da necessidade. Jesus estava com fome aqui. Ele ataca exatamente no lugar, naquela área que nós estamos fragilizados. É nessa área que ele ataca. É ali, exatamente ali, onde estamos debilitados, fracos, carentes de uma resposta, de uma provisão. E ele quis fazer Jesus. Eu tenho certeza que Jesus imaginou, olhou para aquela pedra e imaginou um pão. Tenho certeza disso. Mas Jesus olhou para ele e disse, escute aqui, Satanás. Jesus foi para Deuteronômio, porque naquela época não tinha o Novo Testamento ainda. Jesus foi para o Velho Testamento e disse, Deuteronômio capítulo de número 8, verso de número 3, nem só de pão viverá o homem, está escrito. Jesus respondeu com uma palavra dizendo, está escrito. Ele não deixou aquele pensamento atacar e nem dominá-lo. Ele não permitiu que aquele pensamento o dominasse. Ele foi contra, mas com a palavra e com atitude. Ele estava em oração e estava em jejum, mas ele também teve palavra e atitude. Não adianta ficar em oração e em jejum e não ter palavra e não ter atitude. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, porque está escrito, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que eu achei interessante foi a segunda tentação. Olha aqui o que está escrito. E o diabo, levando a um alto monte. Peraí, o diabo levou Jesus? Eu até
Falei para o povo na igreja, será que ele foi lá, pegou Jesus com as mãos e levou Jesus? O próprio texto deixa claro. Olha só como é que foi. Foi acessando a mente. Olha só. O diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo. Quer dizer, ele acessou a mente, ele foi, atacou, lançou na mente de Cristo todos os reinos da terra. E disse, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. Olha, irmão, foi num momento de tempo. Ele não pegou no sentido literal Jesus e levou. Foi um ataque no mundo espiritual, na mente. Aprenda isso. Se Cristo passou por isso, imagina. Se o inimigo também não ia tentar conosco, mas o Senhor Jesus já nos deu ensinamento aqui. Jesus olhou para ele e disse, está escrito, de novo, ó, está escrito, para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele prestaremos culto. Amados, eu sei que está um pouco estendido hoje este ensinamento, esta reflexão, mas eu precisava te ensinar essas coisas. O Espírito de Deus, eu disse na igreja, falo isso para a glória de Deus, não é para ter mérito diante de nenhum de vocês. O meu galardão eu quero no céu, mas o Espírito de Deus me acordou às 3 horas da manhã e eu só consegui parar de orar às 5 da manhã, porque o Espírito, quase 5, era 4h38 mais ou menos, e o Espírito de Deus me incomodou para estar orando, para estar passando esta mensagem a você. Pelo amor de Deus, se você conhecer alguém que passa por tudo isso, que tem ataques na sua mente, envie essa mensagem a esta pessoa. Eu quero terminar dizendo o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo de número 10, o verso de número 4 que diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não fique tentando com a força do seu braço lutar contra esses pensamentos, com a força do braço não. Mas olha só o que está dizendo, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Ei, se você disser não a esses pensamentos, com a palavra de Deus, e se levantar e disser, eu vou fazer exatamente o contrário do que o diabo me sugeriu, o Senhor te honrará, porque você estará destruindo as fortalezas com a palavra, com o jejum, com a oração, mas também com uma atitude. Olha o que diz aqui o versículo de número 5. Destruindo, você vai fazer com isso que eu estou te ensinando, o que a palavra de Deus na verdade está nos ensinando, você estará destruindo os conselhos ou argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o seu entendimento. Presta atenção, você estará levando cativo, preso, todo o seu entendimento à obediência de Cristo. Você vai levar a sua mente a não obedecer a Satanás, mas a obedecer a Cristo. Por quê? Porque em 1 Coríntios, capítulo de número 2, no verso de número 16, diz que você tem a mente de Cristo. Então, não faça o que o inimigo quer, faça o que Jesus quer. Amém? Eu quero terminar dizendo para você, Jeremias, capítulo de número 29, versículo de número 11. Isso é Cristo dizendo para você, isso é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi inspirado por Deus essa palavra
Jeremias escreveu, inspirado por Deus: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, assim diz o Senhor. Pensamentos de paz. Se você tem a mente de Cristo, você tem que pensar igual Cristo, igual Deus. Se Deus está dizendo, eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ei, se Deus pensa assim e você tem a mente de Cristo, você também deve pensar assim. Eu não vou pensar mal, porque Deus não pensa mal de mim. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Por quê? Porque a palavra diz que Ele quer te dar o fim que você espera. Qual é o fim que você espera? Você quer ser feliz, não é? Você não quer se matar como o diabo está te sugerindo. Você não quer ficar sozinho como o diabo está te sugerindo. Você não quer ficar isolado como o diabo está te sugerindo. Não. Na verdade, Deus não quer. E se Deus não quer, você também não pode querer. Você tem que querer viver, você tem que querer prosperar, você tem que querer crescer, você tem que querer se desenvolver sabe, no que se diz respeito à presença de Deus, à sua comunhão com Deus. É tudo isso que você tem que viver. Deus quer que você viva. Eu tenho muito mais a dizer, mas eu entendo que até aqui o Senhor com certeza já deve ter falado poderosamente ao seu coração. Eu fui curado e você também será. Coloque a mão sobre o seu coração, deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e também da terra. Pai amado, eu quero estar orando agora para que o Senhor possa libertar esta pessoa desta batalha que ela está tendo na mente. O inimigo tem feito de tudo, colocado conselhos, argumentos satânicos, tentado convencer esta pessoa a se matar, tentado convencer esta pessoa, ó Deus, a se isolar, Senhor meu Deus, a fazer com a vida dela, ó Pai querido, alguma coisa que possa prejudicá-la, porque ela já não está aguentando mais. O inimigo às vezes só falta aparecer para dizer, tá vendo? Deus não é contigo. Sai, se mata, destrói a sua vida. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Em nome de Jesus, eu não sei qual é o ataque que está vindo sobre a sua mente, mas o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, enviou esta mensagem ao seu coração para te dizer: em nome de Jesus Cristo, seja liberto agora, porque está escrito que a nossa arma não é carnal, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo estes conselhos de Satanás e fazendo com que a sua mente se torne a mente de Cristo. Ei, lute com a palavra dizendo, está escrito, Satanás. O meu Deus me fará vitorioso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Também está escrito que no nome de Jesus eu posso te expulsar. Então, em nome de Jesus, saia agora da minha casa, da minha vida, da minha família e principalmente da minha mente, porque você não vai me dominar. Que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima reflexão.